Sampaio Corrêa 0, Vasco da Gama 0, ô jogo horrível, ô show de horrores, pelo amor de Deus, família vascaína, não tem nem o que falar desse jogo. O Vasco foi um verdadeiro catado em campo, até o Sampaio Corrêa estava mais organizado, isso mesmo, mais organizado que o Vasco. O time ruim, pelo amor de Deus, presidente lixo, entrega o seu cargo, Pedrinho. Você é muito fraco, você é incompetente, você não consegue resolver ou solucionar nenhum problema do Vasco. Marcelo Santana, você é uma desgrama, cara, some do Vasco. Para você vender o GB, rapidinho você pegou o avião e já deve ter chegado na Turquia, né? Porque foi domingo que você viajou com o GB para a Turquia aí para vender por Fenerbahçe. Agora, para contratar, cadê que você pegou o avião para ir lá contratar o Bruma ou o Brian Rodrigues? Você é a verdadeira miséria que tem no Vasco. O Vasco, esse Marcelo Santana não vai chegar a lugar nenhum. Some do Vasco, pelo amor de Deus. Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, Paulo Salomão, some essas desgramas todas. Esses caras não conseguem resolver nada dos problemas do Vasco, não reforma CT, não reforma São Januário, não contrata. O time aí fraquíssimo, um time que esse, se continuar sem contratar, vai brigar para não cair no Brasileirão. Esse é um fato, família. E antes de terminar de falar aqui desse jogo horrível do Vasco, antes também de terminar de dar os detalhes aí da venda do GB para o Fenerbahçe, venho aqui pedir a colaboração de você, amigo inscrito aqui do nosso canal. Deixa o like, compartilha o vídeo. E você que não é inscrito, venho pedir aqui sua moral, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa suas opiniões aí, né, nos comentários. E venho me apresentar, meu nome é Elias, falo aqui do canal do Elias Vascaíno, direto aqui do Rio de Janeiro. E venho trazer as últimas informações do Vasco, que também vou falar dessa porcaria de jogo, que pra mim isso não foi um jogo, isso aí parece que foi uma pelada, aquela pelada de sábado ou domingo, solteiros contra casados. Ninguém queria ganhar o jogo, um catado que só, Deus me livre. O Vasco, por incrível que pareça, a única chance de perigo que eu vi no jogo foi um chute do Jean Davi, galera, do Jean Menezes, como você queira chamar, Jean David. Ele deu um chute ali de fora da área no segundo tempo, um chute até que ofereceu perigo para o goleiro do Sampaio Corrêa, que espalmou, e depois aí saiu pela linha de fundo, foi escanteio para o Vasco. Foi a única chance que eu lembro do Vasco. Verrete não deu um chute no gol, sequer acertou uma cabeçada no gol. Payet, mesma coisa. Inclusive, é melhor aí não renovar o contrato do Payet. Com o dinheiro do Payet, dá para trazer 2 jogadores aí que possam contribuir melhor do que o Payet contribui com o Vasco. Pelo amor de Deus, não dá, cara. Não dá, é só toquinho pro lado, o cara não chuta. Até as bolas paradas dele aí que oferecia perigo, hoje em dia também não ocorre mais nada, cobrando um monte de escanteio aí no jogo. Nenhum lance de perigo, o Verrete não conseguiu cabecear nenhuma, nem os outros jogadores do Vasco. Sinceramente, primeiro tempo não teve jogo. Segundo tempo, eu vi o Sampaio Corrêa mais organizado que o Vasco, fechadinho ali dentro da sua proposta, que o Sampaio Corrêa entrou para se defender, entrou para jogar em contra-ataque. E o Vasco deu sorte que o Sampaio Corrêa é um finalizador fraquíssimo, um time que tem finalizadores fraquíssimos,
Senão o Vasco poderia ter perdido tranquilamente esse jogo aí por 1-0, 2-0. É que o Sampaio Corrêa aí tem finalizadores aí muito fracos, atacantes horríveis, e o Vasco deu sorte que não perdeu. E galera, vou falar também do Campeonato Carioca, né? Porque o jogo do Vasco foi esse, um chute do Jean Davi, diversos cruzamentos aí, não saía nada, nem cabeçada do Verrete, nada. Paê não chutava pro gol, Jair não chutava pro gol, o próprio Tietê também abaixo, não jogou bem. O time todo foi um verdadeiro catado. Esse João Vitor, esse merda desse jogador, ainda discutiu com os torcedores aí no final do jogo. Pelo amor de Deus, um zagueiro de 40 milhões, todo estabanado, não consegue fazer nada. Já tá na hora aí de começar a pensar em vender ou emprestar esse jogador aí, esse João Vitor. Já deu também no Vasco. Assim como muitos outros jogadores aí. Lucas Piton não consegue fazer nada. O Paê não consegue fazer nada. Cara, é muito decepcionante esse time do Vasco. Nesses últimos 3 jogos aí. Os jogos aí que foram pra valer. Volta Redonda, nível de Série B. Fluminense, que é um time de Série C na Série A. O Vasco empata com Volta Redonda e perde pro time da Série C, que joga a Série A, que é o Fluzinho. E vai um time que não tem nem divisão nacional, Sampaio Corrêa, empata em 0-0. Um empate aí que foi até bom pro Vasco, em questões de jogo ali, né, de momento, que poderia muito bem ter perdido. Jogou muito menos que o Sampaio Corrêa. Esse time foi um verdadeiro catado. Abre o olho, hein, Fábio Carilli? Abre o olho e pede reforços para essa diretoria incompetente, esse presidente de merda. Pede reforços, porque senão você não vai durar nem até a 7ª rodada aí do Campeonato Brasileiro desse ano de 2025. E galera, falando aqui do Carioca, o Vasco, né, segue em 3º lugar aí no Campeonato Carioca. O primeiro é o Volta Redonda com 17. O Flamengo aí, por critérios aí de vitória, é o segundo com 14 pontos. O Vasco é o terceiro com 14 pontos aí. Tem uma vitória a menos aí que o Mulambo. E também, no caso, se tivesse mesma quantidade de vitórias, iria ficar em terceiro, porque tem menos saldo de gols que o Mulambo, né? O Mulambo só na Portuguesa com o time reserva fez 5. E o Mulambo vai pegar o Vasco, hein? Abre o olho, time safado, abre o olho, presidente safado. Começa a contratar, porque senão o Vasco vai tomar outra goleada aí pro Mulambo e depois ainda pega o Botafogo. E galera, fechando aí o G4, o próprio Sampaio Corrêa é o 4º colocado, né, com empate aí com o Vasco. O Sampaio Corrêa tinha 12 pontos, somou 1, tá com 13 pontos, né? 1 ponto a menos que o Vasco, está em 3º colocado. O Nova Iguaçu está em 5º, saiu do G4 com esse empate de Sampaio Corrêa. E o Botafogo com 12 está em 6º, galera. E é isso, galera. Agora o Vasco tem clássico contra o Flamengo. É um jogo que eu não tô nem com cabeça para falar. Pô, tu empata com o Sampaio Corrêa. Depois tem uma pedreira do caralho, mano. Porra. Mulambo da Gávea vai pegar o Vasco. O Vasco, meu Deus do céu, jogando esse futebol medíocre aí, dá até medo, cara. Sinceramente. Deixa nos comentários aí o que vocês pensam aí. Qual é a solução? Demite Marcelo Santana, Pedrinho renuncia aí à presidência do Vasco. Porque o cara tá no Vasco ali como presidente, não consegue resolver nada. Só vive chorando. É um lixo, é um presidente merda mesmo, cara. Só vive reclamando. Só fala que não tem dinheiro. E o dinheiro entrando aí, vai vender o GB. Entendeu? Tem aí o dinheiro aí dos jogos do Vasco em São Januário, né? Tem o dinheiro dos mandos do Vasco, até mesmo fora do Rio de Janeiro. O Vasco jogou na Arena Amazônia, jogou em Cariacica.
jogou em diversos estádios aí, arrecadou bastante dinheiro, e esses caras não conseguem contratar, não conseguem fazer nada. Esse Marcelo Santana é outro, que não era nem para estar no Vasco. O cara, para vender o GB, viajou rapidinho para ir para a Turquia, para contratar o Bruma ou o Brian Rodrigues, sequer saiu do Rio de Janeiro, só ligação de WhatsApp, só chamada de videoconferência, nada de levantar o bumbum e ir lá resolver. Então, para mim, pode sumir do Vasco. Esse Marcelo Santana não era nem para estar no Vasco há muito tempo. Desde o ano passado já era para ele ter vazado, pegado o rumo dele. Esse lixo. O diretor executivo ruim do caramba, cara. Cara, esse cara ainda é pior do que o Pássaro, pior do que o Brax, ele é pior do que todos aí que passou no Vasco nesses últimos anos aí. E galera, o GB vai fechar contrato aí de 5 anos com o Fenerbahçe. E o Fenerbahçe vai emprestar o GB ao time lá da Turquia, né? O tal do Kasım Paşa. E o empréstimo aí é de 6 meses, né? Só para o GB se adaptar no futebol turco. Depois o GB sai desse Kasım Paşa e volta pro Fenerbahçe aí para jogar, né, no Fenerbahçe. E eu não sei aí enquanto que gira essa transação, essa transferência do GB para o Fenerbahçe. Assim que eu tiver informações e novidades, irei estar deixando aqui para vocês no canal, galera. Sempre irei estar informando vocês da melhor forma. E esse é o vídeo, galera. Não tenho nada a declarar, mal decepção. E agora vamos começar a armar uma estratégia aí, porque o Vasco tem uma pedreira do caralho, tem esses mulambos pela frente. E não sei o que o Fábio Carille vai fazer para conseguir um resultado, para conseguir aí uma vitória, ou até mesmo um empate, segurar os caras, né? Mas vamos lutar pela vitória, cara. A gente que é vascaíno tem que sempre pensar pra frente. Vamos pensar sempre na vitória contra o Mulambo. Eu sei que é impossível com esse time lixo que a gente tem. Impossível ganhar o Flamengo, impossível ganhar o Botafogo. Mas a gente é Vasco. Esperança nunca vai morrer. E o sentimento nunca vai parar. Tamo junto, saudação vascaína. Não se esqueça de deixar like e compartilhar o vídeo. Obrigado, família.